Assista agora uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho. Existe a aliança adâmica, quando Deus fez uma aliança com Adão, chama aliança adâmica, um compromisso que Deus ia colocar o homem no paraíso como colocou, e enquanto o homem tivesse um compromisso com Deus, Deus teria um compromisso com ele. Então o homem, ele vivia muito bem com sua família, com sua esposa, mas eles acabou quebrando essa aliança. Depois veio a aliança noêmica, quando Deus pegou Noé e salvou toda a sua família e fez uma aliança, colocando o arco-íris, dizendo: vou ser contigo, vocês vão ser benditos, mas não quebre a aliança. Depois veio a terceira aliança, a aliança abraâmica, quando Abraão teve que sair da tua casa, da tua parentela e ir para o lugar que Deus ia te mostrar, e dali Deus ia fazer dele uma grande nação, como fez, e hoje nós fazemos parte dessa geração. Dele ia sair reis, dele ia sair uma geração forte, e hoje nós estamos vendo isso. Agora eu te pergunto, o que é uma aliança com Deus? É Deus ser com você, é o Espírito de Deus ser na sua vida, e você tem uma certeza, que assim como o homem e a mulher têm um compromisso, Deus terá um compromisso também com você. Agora você precisa entender que de braços cruzados você não consegue. Segundo Crônicas capítulo 32, verso 10, já encontraram? É muito importante você entender o que o Espírito de Deus vai tratar aqui, muito forte. Vamos lá? Segundo Crônicas 32, 10, diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança? Em que você baseia a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias disse: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganado para deixá-lo morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares dos deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar, sobre ele queimará incenso, sacrifício. Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizeram a todo o povo das outras terras? Acaso algum de vocês, dos seus deuses, aquelas nações conseguiram ser livres das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo diante de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acredite nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de Israel, o Deus de vocês, conseguirá livrar-me das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, o seu Deus, servo Ezequias.
Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias, o Deus de Israel, não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, ao povo de Jerusalém que está sobre os muros, para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de que conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falasse aos deuses dos outros povos da terra, que não passa de obra feita por mãos de homens. Portudo, o rei Ezequias e os profetas e Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo, arcanjo Miguel, e matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei da Síria, o Senaqueribe, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão dos seus outros, e cuidou deles em toda a fronteira. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas e sacrifícios ao Senhor, e presentes valiosos a Ezequias, rei de Judá. Aquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Palavra do nosso Deus, palavra da salvação. Podeis assentar? Igreja, vamos entender primeiro o que aconteceu aqui. O rei Senaqueribe já havia invadido outras nações e havia dominado aqueles povos. Mas quando o rei Ezequias viu que havia no meio do povo uma divisão, aonde uns estavam adorando o Deus vivo e outros estavam divididos, ele então fez um concerto quer dizer aliança, fez uma aliança com Deus, aonde o profeta Isaías deu uma direção para ele, e ele então, ao fazer uma aliança com Deus de Israel, eles confiaram em Deus e clamaram ao Senhor. Na hora que eles clamam, não tem como clamar a Deus, preste atenção nisso, olha para cá, preste atenção nisso, não tem como clamar a Deus sem sacrifício, não tem como fazer um voto com Deus sem holocausto, sem sacrifício, sem oferta. Entenda, o Senhor disse: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? É muito importante, Igreja Viva, você entender que não se apresenta diante do Senhor com as mãos vazias. Quando eles prepararam o sacrifício no altar, para clamar ao Senhor, para chamar a atenção do Senhor, ali eles fizeram uma aliança. Deus, eu sacrifico no seu altar, o Senhor é o nosso Deus, e Ele mandou tirar todos os deuses, Ele acabou com todos os deuses da cidade, fez uma limpa e fez uma aliança com o Deus único, que a partir daquele momento, eles só iam adorar um altar só, o altar do Deus único, o altar do Deus verdadeiro. E esta aliança fez com que o Senaqueribe, rei da Síria,
ficasse revoltado, como ele já havia ganhado muitas batalhas das outras nações que havia quebrado a aliança com Deus, ele enviou uma carta de afronta, que ia destruir Israel, que ia acabar com Israel. E o rei Ezequias, ao fazer uma aliança com Deus, ele confiou em Deus, tirou os altares dos deuses de Baal e confiou só em Deus. No dia da guerra, que o Senaqueribe enviou uma carta de afronta e desafiou o Deus de Israel, um anjo, o arcanjo Miguel, desceu do céu, veio e matou todo o exército do rei Senaqueribe. Ele ficou envergonhado, foi embora. E quando ele foi embora, os seus próprios filhos, quando ele foi entrar dentro do altar dos deuses dele, matou ele. Entenda, quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem um compromisso com Deus, os teus inimigos podem vir te afrontar, os teus inimigos podem vir te envergonhar, os teus inimigos podem tentar fazer você abaixar a cabeça, desiludir, entristecer. Quando você tem uma aliança com Deus, os teus inimigos tentam minar você, envia carta para você ler aquelas palavras de desânimo, ler aquelas palavras de derrota, ler aquelas palavras de tristeza, e aquilo entrar para dentro de você. Tudo que o diabo quer é tirar a força de Deus da sua vida, tudo que o diabo quer é tirar a comunhão de Deus da sua vida, a força de Deus de dentro de você, e é só com uma aliança você tem a força de Deus na sua vida. Olha a aliança que Deus fez com Ezequias, de mandar o arcanjo Miguel destruir seus inimigos, de mandar o arcanjo Miguel matar um por um. Ezequias não precisou ir para a guerra, Ezequias não precisou ir para a luta, porque o anjo de Deus entrou na parada, entrou na frente e combateu. A aliança foi Ezequias que fez com Deus, e Deus fez uma aliança de vencer os inimigos de Ezequias. É isso que vai acontecer com você. Você crê? Você crê que Deus pode te curar aqui hoje? Você crê que Deus pode levantar a sua vida aqui hoje? Você crê que Deus pode mudar a sua história aqui hoje? Então tem uma aliança com Ele, tem um compromisso com Ele, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, deixa eu pegar aqui, Hebreus capítulo 10, olha o que fala, Hebreus 10, 35, por isso não abra mão de confiar, não abra mão de acreditar, principalmente vocês precisam perseverar de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Versículo 38, o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Fala comigo, igreja, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, e ele não pode recuar, senão o Espírito de Deus perde o prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que crêem na aliança com Deus, nos seus propósitos, na sua salvação. Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, meu irmão? Senaqueribe desafiou a aliança de Deus e falou: seu Deus não vai poder fazer nada por você. Isaías chamou Ezequias e disse: conserta com o Senhor, faz uma aliança com o Senhor e confia em Deus. Salmos, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Está tudo aqui dentro da palavra de Deus. Salmo 50, versículo 5, oh glória. Ah, meu Deus do céu, como é maravilhoso a gente estar dentro da palavra de Deus. Olha aqui, olha aqui, vou ler o versículo 4.
Ele convoca do alto dos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntam-se comigo os fiéis, o que por meio de sacrifício faz uma aliança comigo. Está aqui. A aliança é feita com sacrifício, não com a palavra. Vamos orar aqui, vamos derramar um azeite sobre a sua cabeça e vamos fazer uma aliança com Deus. Vamos no monte e vamos consagrar um óleo, derramar sobre a sua cabeça e vai ter uma aliança com Deus. Não. Você quer o certo ou o errado? Você quer a mentira ou a verdade? Aqui está dizendo que a aliança é com Deus, e Ele convoca do alto dos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntam-se comigo os fiéis, o que fazem comigo uma aliança por meio de sacrifício. Está aqui. A aliança é com sacrifício. Ezequias fez uma aliança com Deus. Ezequias fez uma aliança com Deus, e quando a afronta veio, quando os inimigos vieram, quando estava todo mundo com medo, apavorado, desesperado, Ezequias fez uma aliança com Deus, apresentou um sacrifício no altar. Isso subiu até Deus, e na mesma noite Deus enviou Miguel, e Miguel com sua espada de fogo destruiu os inimigos. Eu estou falando para você, Deus te dará vitória. Agora tem uma aliança com o Senhor. Quando Golias estava diante de Israel e zombava e gritava: quem é esse? Quem vai vir me enfrentar? Às vezes o teu problema pode ser aparentemente grande, às vezes a sua dificuldade pode parecer aparentemente enorme, mas Davi nos ensinou algo muito grande e forte. Ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança com Deus? Quem é esse sem compromisso com Deus para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é este? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu lhe arrancarei a tua cabeça. Aliança com Deus faz você ter vitória sobre os teus inimigos. A aliança com Deus faz Deus agir com um braço forte sobre a sua vida. Eu falo aqui agora e chega a arrepiar. Alguém em algum lugar tem sido afrontado, alguém em algum lugar o inimigo tem tentado te colocar medo, e o Espírito de Deus me usa hoje para dizer para você: tenha fé, não tenha medo. A aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso te dará vitória em nome de Jesus. Aleluia! Bata a palma e dê glória a Deus. E eu quero encerrar te dizendo isso. Faça uma aliança com o Senhor, mas a aliança é por meio de sacrifício. A aliança não é por meio de conversa. A aliança não é colocar um anel no dedo. Isso é carnal. A aliança, ela é espiritual. Você vai apresentar um sacrifício no altar, e esse sacrifício do altar, Deus vai aceitar ele se for sincero. Deus vai aceitar ele e vai fazer um compromisso de te honrar, de te guardar e de te proteger. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. Agora a decisão é sua. Você vai ser afrontado, você vai ser desafiado, você vai ser envergonhado, ou você vai ter uma aliança com o Senhor, para Ele. Entenda, a aliança com o Senhor faz com que quem te desafiar esteja desafiando aquele que te escolheu. Agora, só é conhecido como povo de Deus aqueles que são com aliança com o Senhor. É duro o que eu vou te falar agora, não é prazeroso não, mas sem a aliança com Deus, olha para mim, sem a aliança com Deus, os teus inimigos ficam felizes. É a aliança com Deus. Olha, os filisteus não atacou Israel por 50 anos
com medo do Deus dele. Ele falou assim: como que a gente vai lutar com o Deus de Israel? Essa é a palavra que eu tenho para você. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, vai ter compromisso com você se você estiver com Ele. Você acabou de assistir uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho.